Olá gente, professor Fagner aqui para mais uma aula de gêneros textuais e hoje nós vamos conhecer um novo gênero também que é muito presente nas provas de vestibulares, de linguagens, no Enem. O gênero de hoje é um gênero técnico e é o relatório. Nós estamos aí numa sequência de aulas falando de vários gêneros textuais, então se você perdeu alguma das anteriores é só procurar aí no canal, na playlist, para ficar por dentro, porque todos esses gêneros podem cair nas questões da prova de linguagens do Enem. Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos conhecer esse gênero textual. O relatório é um gênero textual cujo propósito é relatar, óbvio, e descrever, seja de forma escrita ou oral, a respeito de um determinado acontecimento, enfatizando seus aspectos relevantes. Ou seja, ele pode até se parecer com um relato, o depoimento que a gente falou na outra aula. Porém, aqui o propósito é muito mais informativo, né? Ele tem um fim muito mais específico, né? Que é a ciência, o entendimento, o estudo das coisas. O relatório é uma redação técnica e registra uma atividade, seja na escola, na universidade ou no trabalho, no laboratório, etc. Experiências, testes, participações em eventos, visitas a museus, atividades em sala de aula, sejam essas atividades individuais ou em grupo, trabalhos de pesquisa, leituras de livros, de qualquer coisa, de filmes. Então praticamente eu posso pedir relatório de tudo que você fizer. Todas as atividades que você praticar em qualquer lugar que sejam passíveis de avaliação podem ser objeto de um relatório. Quais são as características desse gênero textual? Em primeiro lugar, ele é um texto técnico, ou seja, você tem que usar um vocabulário específico da área que você está avaliando, atuando. Também ele é do tipo narrativo, mas também pode ser descritivo e expositivo. Não podemos inventar nada, nem também podemos aumentar nada, tem que ser tudo real, da mesma forma que foi feita. O relatório não é um gênero literário, ou seja, ele não envolve arte. A linguagem do relatório tem que ser obrigatoriamente denotativa, clara, objetiva. O que é denotativa? É aquela linguagem que a gente utiliza usando as palavras com seu sentido real, de dicionário. Não há espaço para figuras de linguagem, nem floreios, nem poesia, não pode colocar nada disso no relatório. O relatório tem que trazer obrigatoriamente coerência e coesão. Já que ele é um tipo narrativo também, então tem que ser uma sequência após a outra e tudo tem que fazer sentido. Não adianta você começar a narrar uma experiência em laboratório que começou de uma determinada forma, em seguida aconteceu outra coisa que não está condizente com a primeira. Tá faltando coerência aí, ou seja, ou você inventou essas informações, ou você interpretou o real acontecido na experiência de maneira errada. Norma padrão, e também é interessante você pesquisar a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, como se faz um relatório. O relatório ele tem várias formas, ele pode vir por meio de formulário, pode vir por meio de tópicos, pode ser em texto corrido. Então assim, a ABNT existe para dar algumas instruções de como fazer relatórios em situações específicas. Tem algumas coisas que são obrigatórias no relatório básico, nós vamos ver já já. O relatório é um documento, tá gente? Tudo que você coloca no relatório é possível virar até prova de um crime. O relatório tem o poder de prova. O relatório aceita a linguagem não verbal. O que significa isso? Ele aceita desenhos? Aceita, só que não tem nada de artístico, cuidado. Abrange apenas desenhos técnicos, tabelas, gráficos, entre outras coisas que não são artísticas. O relatório pode ser feito em tópicos, parágrafos separadinhos, blocos, pode ser texto corrido e também o relatório pode ser feito de forma escrita, oral, gravar o áudio aqui só falando, ou em forma de vídeo, audiovisual. Vamos ver agora a estrutura de um relatório simples e básico. Lembrando que essa estrutura é apenas uma referência, tá, gente? Vocês podem usar essa estrutura na dúvida, caso não tenha sido pedido uma estrutura específica do relatório. Se não tiver nenhum tipo de solicitação, a estrutura básica é essa, apenas uma referência. Capa. Precisa de capa? É interessante colocar uma capa no relatório, sim. Porque o relatório é um documento, ele é importante, todo conteúdo que tem lá dentro, gente, é valioso, é secreto, pode ser até uma mensagem ultra secreta. Por isso a capa é importante para ela proteger o conteúdo que está dentro do relatório. Normalmente vem o título, relatório de tal coisa e quem escreveu. Título específico, o título do relatório é simples, basta colocar relatório de experiência dentro do laboratório, relatório do ensaio de química sobre gases. Título simples, claro e objetivo, sem inventar muita coisa. Em seguida devemos colocar
colocar data, local e horário, muito importante. Quando isso aconteceu, o local que isso aconteceu e o horário específico, até os minutos é importante. Se a experiência começou 9h32, isso é muito importante para a gente saber a consequência do resultado lá na frente. 2 minutos de diferença pode fazer com que o resultado seja totalmente oposto. Então, data, local e horário bem específico. Em seguida a gente coloca o autor, quem produziu aquele relatório, quem é o responsável por aquela experiência ou atividade que está sendo praticada. Se for mais de uma pessoa, tá? Se for em grupo, o nome de todos os envolvidos na experiência. Também o objetivo, para que está sendo feito aquele experimento? Atenção, o objetivo aqui não é do relatório, o objetivo é da atividade. Qual é o objetivo dessa atividade? Esta atividade tem o objetivo de etc. Em seguida, vamos descrever o que aconteceu, tá, gente? Nós vamos fazer a descrição das etapas de realização do procedimento, da experiência, da atividade, da leitura, da viagem, etc. E tem que ser cronológica, eu não posso inverter o tempo, não posso colocar uma ação que veio depois antes de outra, não posso. A introdução, o que aconteceu, o que teve enquanto estava sendo realizado, quais foram os destaques e etc. Você pode colocar tudo que você achou mais importante dentro dessa experiência, desse relatório, dessa atividade. Como terminou? Você tirou foto? Tem gráfico para representar? Tudo isso é importante e o relatório aceita. Foto, gráfico, sempre com o intuito de ajudar a entender o relatório, tá? Também os resultados que você obteve nessa experiência. Quais foram os resultados obtidos? Sempre a verdade. Se você fez uma experiência buscando um resultado e no final deu tudo errado, não pode mentir no relatório. Você tem que colocar no relatório, ó, o resultado obtido não foi o esperado, pois aconteceu isso, isso, isso. Teve algum imprevisto? Tem que colocar no relatório. Não é porque você queria que desse certo que você vai colocar no relatório que deu tudo certo. Lembra que o relatório é um documento. Conclusão e as considerações finais. Coisas que você achou interessante que poderiam ser colocadas também no relatório, você pode colocar. E sua assinatura, tá? Tem que assinar no final de novo, fulano de tal, data e horário de novo. Você cumprindo essas etapas, você vai fazer o básico, não vai ficar devendo. E quais são os tipos de relatório que existem? Existem os relatórios técnicos, que são usados aí para experiências técnicas, laboratórios, atividades envolvendo ciência, as pessoas que trabalham com material físico, construções, arquitetura, eletrônica, uma coisa mais técnica e específica que tem um universo vocabular muito específico e fechado, ou seja, o relatório técnico se aplica a várias áreas diferentes. Também existe o relatório científico, né, voltado para experiências que buscam somar nos conhecimentos da ciência atualmente. Existe o relatório escolar, que é pedido na escola, de atividades, visitas que a gente faz a museus, atividades feitas na sala de aula, gincanas, atividades extracurriculares da escola. Então tudo que a escola pede de relatório é um relatório escolar que serve para sua avaliação. Existem os relatórios administrativos, são os mais usados nas empresas, né, que buscam resolver problemas dentro da empresa, de financeiro, comercial, relatório de vendas, relatório de compra, relatório econômico, entre outras coisas. Existem os relatórios críticos, ou seja, você fez um experimento e alguém vai lá avaliar o seu experimento e ele vai fazer um relatório para saber se o seu experimento atingiu as expectativas do avaliador. O avaliador fez um relatório crítico do seu experimento. Perceba que aqui já é diferente. Quem fez o experimento pode ter feito um relatório técnico ou científico ou escolar desse experimento. E aí ele vai ser levado para alguém avaliar. Aí o avaliador vai fazer um outro relatório, relatório crítico. Existem também os relatórios de estágio para quem está na faculdade e precisa, depois que se forma, arrumar um emprego. Enquanto está terminando a faculdade, normalmente vai fazer um estágio numa empresa para aprender na prática aquela profissão. Então ele tem que relatar ali dentro daquele documento o que ele fez na empresa, quais foram as coisas que ele aprendeu além da faculdade, e ele vai entregar na faculdade. O relatório de estágio é um documento que serve para finalizar a formação das pessoas de nível universitário. Existem os relatórios de vendas, como a gente falou, ele está ligado ao relatório administrativo, relatório empresarial, relatório de vendas, relatório de compras, relatório comercial, relatório econômico, etc. Trouxe aqui, gente, um exemplo de relatório escolar que pode ser muito bem aplicado aí. Uma visita técnica, uma visita cultural, um passeio de escola, ou uma aula de campo, um estudo de campo, trabalho de campo. E aqui eu fiz um relatório modelo de uma visita ao Museu de Arte de São Paulo. Olha só como que ele
ele começa: título, relatório de visita técnica. Também poderia ser relatório de visita ao MASP. Quem é o responsável pela visita? Eu, professor Fagner Araújo. Esse é o meu relatório de professor. Esse seria um modelo de relatório que o professor faria para entregar para a coordenação. Em contrapartida, os professores também podem pedir relatórios para os alunos, mas a estrutura é a mesma, o conteúdo é bem parecido. Quem foram os participantes da experiência, da visita, da atividade, etc. Foram os alunos da turma tal e da turma tal. O local onde aconteceu, o local visitado, Museu de Arte São Paulo, MASP. Endereço certinho. Data da visita, dia 25/1. Esse evento é fictício, tá? Nós não fomos nesse museu nessa data. Estou fazendo uma simulação aqui, tá, gente? Então, ó, dia 25 de janeiro de 2020, às 10 da manhã. Em seguida, vamos à introdução. No dia 25 de janeiro de 2020, foi realizada uma visita com os estudantes das turmas tal ao Museu de Arte São Paulo, MASP. A visita faz parte do projeto Arte Escola, que eu inventei agora, que tem como intuito promover uma interação entre alunos e a arte moderna para aplicação de conteúdos nas avaliações como o Enem. Introduçãozinha básica do que foi a atividade, o local visitado. Agora eu vou pesquisar um pouco mais do local, aqui eu posso usar as pesquisas de internet para colocar também. O Museu de Arte São Paulo, MASP, é uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Localiza-se desde 7 de novembro de 68 na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em um edifício projetado pela arquiteta Lina Bobardi. Em seguida nós vamos aos objetivos da pesquisa. O objetivo era conhecer o prédio, o seu acervo artístico, além de proporcionar essa experiência aos alunos que ainda não conheciam o prédio, o museu, etc, etc, etc. Logo em seguida a gente vai descrever o que aconteceu de fato na atividade. Aqui nós não podemos inventar nada. Olha só, vai ter que ser o passo a passo. Primeiro, o que aconteceu? Ao chegarmos lá às 10 da manhã, começamos a visita pelo saguão de entrada, em seguida fomos para tal lugar, em seguida fomos para aquele lugar, etc, etc. Vai narrando o que aconteceu no evento, na visita, na atividade. O que aconteceu? Você vai escrever. Você tirou fotos, você vai colocar essas fotos dentro do relatório ou no anexo, não tem problema. O que mais ficou destacado na visita? O que mais te chamou a atenção? Quais foram os pontos positivos, etc. Aconteceu alguma coisa de errado? Teve imprevistos? Importante, se aconteceu alguma coisa de errado, você tem que narrar no relatório, dependendo, né? Se isso for realmente importante para a avaliação. E no final, concluiu como que terminou a atividade, foi interessante, você aproveitou o passeio, considerações finais, escreve tudo isso e o seu relatório está pronto. Vai colocar a sua assinatura, a data e pronto, é só entregar para o professor ou para o seu superior. Importante colocar uma capa também, tá, gente? Só para proteger o conteúdo que está dentro do relatório. E como é costume, eu trouxe aqui agora uma questão de Enem que traz também esse gênero para ser avaliado. Vamos lá? Se quiser pausar o vídeo, você pode pausar, responder e vamos nessa. Exímio senhor governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Administração. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco, de ordinário vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que Prefeitura do interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunicam-se as datas históricas ao governo do estado que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados, porque se derrubou a Bastilha, um telegrama, porque se deitou pedra na rua, um telegrama, porque o deputado F esticou a canela, um telegrama. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. Percebam que esse relatório está um pouquinho diferente, ele já está trazendo uma linguagem aqui que não é a linguagem formal padrão que a gente tem que usar no relatório. O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época prefeito de Palmeira dos Índios, e é destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor emprega sinais de pontuação em excesso? Não é isso. É a linguagem, né? Recorre a termos e expressões em desuso no português? Também não é isso. Apresenta-se na primeira pessoa do singular para conotar intimidade com o destinatário? Não é isso. A primeira pessoa no relatório ela pode ser usada normalmente. Letra D. Privilegia o uso de termos técnicos? Não, também não é a D, porque ele não está privilegiando nenhum termo técnico. Ele está indo pelo contrário. Letra E. Expressa-se em linguagem mais subjetiva. Tá aqui, ó, com forte carga emocional. É isso aí, gabarito letra E. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o gênero textual relatório, né, e a importância que ele tem nos seus contextos técnicos e objetivos. Então clica aí no gostei, se ficou com alguma dúvida é só escrever nos comentários que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos, e aqui na tela estão 2 vídeos que talvez te interessem bastante aí nos seus estudos. A gente
se vê na próxima então. Até lá!